Lucas 1, 26. Nossa segunda mensagem dessa série de Natal. Eu não sei quantos aqui são assim, eu espero que ninguém. Na verdade, eu acredito que ninguém, né? Que ninguém é assim como o pastor. Talvez você já tenha notado, e talvez você já foi assim, hoje não é, né? Mas talvez você já foi. E quando eu estava escrevendo e pensando nisso, eu lembrei que eu já fui, talvez eu seja um pouco ainda. Final de ano, geralmente a gente encontra dois tipos de pessoas. Eu não estou falando que todas são assim, tá bom? Mas quando a gente vai se aproximando aí de dezembro, né, vai se aproximando das festas, final de ano, é tempo que a gente começa a fazer assim aquela reflexão, né, sobre a vida, sobre as coisas ao nosso redor, sobre a família, trabalho. A gente reflete, né, a gente também tem as nossas inflexões, pensando a nosso respeito. Então, talvez você já tenha encontrado pessoas assim, que quando chega ali, final de ano, dezembro, começa a falar assim, olha, é verdade, a vida não é fácil, né? A vida não é fácil, as coisas não estão fáceis, obrigado, meu irmão. As coisas não estão fáceis, o mundo não está fácil, está tudo um caos, é muito sofrimento, é muito choro, é muita dor, é muita gente com muita necessidade. O meu trabalho não está fácil, eu preciso repensar muitas coisas, quem sabe mudar os ares, mudar o ambiente, procurar um novo local de trabalho, né? Vixe, está chegando o Natal, Ano Novo, meus parentes, nossa, que povo difícil, né? Os meus sobrinhos atentados, vou ter que receber em casa, ou vou ter que me encontrar com a família, e o ambiente, não é? Complicado, né? Já viram aquele personagem de desenho que fala, ó céus, né? Ó Deus, ó vida. Já viram esse personagem do desenho? Bem antigo, né? O Zé Buscapé. Né? Os nós mais antigos. Ou seja, são os Zés Buscapés da vida que são os ranzinzas. Ou aqueles que são altamente pessimistas, né? Negativos com relação à vida, com relação ao ambiente que os cerca, com relação à realidade. Mas também nós temos um outro lado da moeda, né? A gente está indo para os dois extremos aqui hoje. Por isso que eu creio que ninguém aqui é assim, né? A gente é equilibrado, né? Mas aí também tem o outro lado da moeda, aqueles que querem fugir da realidade, que querem se iludir, viver algo ilusório. Não, vamos aproveitar, vamos comer, vamos beber, vamos dançar, né? Vamos aproveitar as festas, vamos fazer que nada de mal está acontecendo, porque vai que a gente morre amanhã, não é verdade? Vai que a gente morre amanhã, então não vamos pensar nas coisas ruins, né? Não vamos ser pessimistas, vamos ser somente otimistas. Né? Então essas pessoas fazem de conta que o contexto que as cerca é somente de coisa boa e que nada de mal vai atingi-las. Por que eu trago isso, meus irmãos? Porque nós estamos falando, desde domingo passado, sobre uma história. E a história do Natal. E quando a gente olha para a história do Natal, ela é pessimista? Não. Ela é otimista? Também não. Ela não é nem altamente pessimista, nem altamente otimista. A história do Natal, ela trata da realidade. E a história do Natal trata da realidade com muita honestidade, mas ao mesmo tempo apresentando esperança para a humanidade. Sem a mania de ser pessimista, que tudo está ruim, nada presta, vamos jogar tudo fora, vamos morrer, né? E nem também com o extremismo do otimismo, não, vamos viver, né? Porque nada de ruim existe, somente coisas boas, não.
O Natal trata da realidade, mas com honestidade e trazendo esperança. Por isso, meus irmãos, como domingo passado nós conversamos que Jesus é a luz do perdão de Deus, hoje eu gostaria de conversar com vocês, à luz desse texto de Lucas, que Jesus, ele é a luz do cuidado de Deus. Mesmo em um contexto que às vezes é complicado. E que às vezes também não é complicado, porque nós precisamos do cuidado de Deus também nas fases muito boas da nossa vida. Porque senão o nosso coração pode se apegar naquilo que nós confundimos com esperança, e que não é. Não é verdade? Esperança somente no nosso Deus. Então olha lá, acompanha comigo os versículos que se seguem. Lucas 1, 26. Então olha lá, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. Então olha, quando nós começamos a ler aqui, a gente encontra essa localidade, uma cidade, uma vilazinha, na verdade, Nazaré, uma região da Galileia. Que região é essa da Galileia? Nós temos Judá, Jerusalém aqui ao sul, e ao norte nós temos ali a região da Galileia, a região onde ficava essa vilazinha chamada Nazaré. E Galileia, meus irmãos, Galileia, um lugar sem graça. Um lugar que, se você fosse na rodoviária comprar passagens para ir para lá, você não iria encontrar bilhetes para Galileia. Muito menos para Nazaré. Uma vilazinha ali, talvez, com seus 400, 500 habitantes. Então, o que tem lá? O que tem em Nazaré? Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Não é isso que falam de Jesus? Porque o que as pessoas esperam de Nazaré? Mas quando a gente olha para esse texto, para onde que Jesus enviou um anjo? Para Nazaré. É para lá que Deus envia um anjo para Nazaré e para falar com uma moça, uma virgem. Então, o que um anjo quer numa região da Galileia, numa vilazinha de Nazaré, falar com uma moça que talvez estava ali com seus 13, 15, 16 anos, uma mulher no 1º século, alguém sem importância, na cidade de Nazaré. Então olha só, quando Lucas escreve esse evangelho aqui para a comunidade dele, já é no ano 60, 70 depois de Cristo. Então nós estamos falando de um período depois de Cristo. Jesus já entrou na história, Jesus morreu, ressuscitou, já ascendeu aos céus. E no início do Evangelho de Lucas, e a gente vai encontrar isso tanto em Lucas quanto em Mateus, eles têm uma preocupação, a preocupação de colocar a história de Jesus em uma história muito maior do que simplesmente a história do Natal. Prova disso é que quando a gente olha para Lucas e Mateus, a gente encontra genealogias. Então a história desse menino da manjedoura não tem significado somente no momento em que hoje nós chamamos de Natal. Mas a história desse menino da manjedoura, ela está atrelada, está amarrada com a história de toda a criação, com a história de toda a humanidade. Então falar sobre Natal não é somente falar sobre manjedoura, reis magos, pastores, animaizinhos que estavam ali, não. É falar sobre a história da humanidade. E quando começa a história da humanidade, irmãos? Começa na criação, quando Deus infinito, eterno, todo-poderoso, bondoso, justo, quando Ele decide criar todas as coisas e imprimir a sua bondade na criação, e depois de ter criado todas as coisas, então Ele coroa a sua criação com as criaturas onde Ele imprime a sua imagem e semelhança.
E esses somos nós, são seres humanos, são os homens, são as mulheres. Então ele cria homem e mulher para junto com Deus desenvolver a sua boa criação. E naquele gigante pomar, como nós sabemos, chamado de Éden, Deus coloca lá milhares e milhares e milhares de árvores. Mas ele coloca uma árvore específica, com um fruto específico no centro desse jardim, para dizer o seguinte: olha, nós temos um relacionamento de confiança, de fidelidade. Eu criei vocês, eu sustento vocês, e eu quero que vocês aprendam a confiar em mim. Eu quero que vocês aprendam a depender inteiramente de mim. E porque Deus não nos fez robôs, então Ele precisa colocar aquela árvore no meio do jardim para nos dar a possibilidade de nós tomarmos essa decisão, se vamos depender do nosso Criador ou se nós vamos buscar a nossa autonomia, se nós vamos depender do nosso Criador ou se nós vamos querer ser como Ele, como a proposta da serpente, e então comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual foi a escolha que nós fizemos, irmãos? Qual foi a escolha que nós fizemos? De comer do fruto proibido, de nos distanciar do nosso Criador. Para isso nós damos o nome de queda, de pecado. Nós nos separamos da fonte de toda a beleza, de toda a bondade, de todo o amor, de todo o poder. Nos distanciamos do nosso Criador. Não é apenas uma simples queda, mas é como que se pulássemos de um prédio de 150 andares e fôssemos esmagados lá embaixo. Tamanho o tombo, tamanho a queda que foi. Então nós nos desconectamos de toda a fonte de vida. Agora, tudo à nossa volta foi destruído. Tudo à nossa volta carrega a marca do pecado. A cultura, a economia, a educação, a sociedade, todo o universo, toda a criação, toda a natureza, tudo foi afetado pela presença maléfica do pecado. Agora, algo que é importante: a maneira como nós entendemos o pecado nos leva a perceber ou a pequenez do nosso Deus ou a grandeza do nosso Deus. Porque olha só, tem muitas pessoas que olham para o pecado e conseguem ver o pecado somente como uma quebra de um comportamento moral religioso. Então Jesus morreu só para que eu não minta. Jesus, ele morreu para que eu não mate. Jesus morreu para que eu não roube. Jesus morreu para que eu não cobice, né? E a gente sabe que a gente não dá conta dessas coisas. A gente sabe que a gente precisa fazer alguma coisa, mas ok. Então Jesus me perdoou e é por isso que ele entrou na história. E a gente resume a história da salvação apenas nisso. E eu não sei se você sabe, mas o pecado ele não afeta apenas a raça humana. Como tenho dito, o pecado afetou o quê? Toda a criação. Toda a criação. E quando a gente fala sobre toda a criação, meus irmãos, a gente está falando num número incontáveis de estrelas. Nós estamos falando num número incontáveis de galáxias, num número incontáveis de planetas, né? Nós estamos falando de um universo, de um cosmos inteiro afetado por causa de uma escolha da humanidade que trouxe o pecado para a realidade. Por exemplo, não deveria existir tsunamis, não deveria existir terremotos, tornados, furacões, epidemias, pandemias. Não deveriam existir empresas que destroem o meio ambiente, não deveria existir doenças, depressão, guerras. Mas o pecado afetou toda a realidade. Então, quando nós entendemos que o pecado não tem somente a ver com uma quebra de um comportamento religioso, mas que a realidade do pecado é muito mais profunda do que essa, onde o pecado ele está emaranhado em todos os detalhes da nossa existência.
Em cada detalhe da nossa existência, em cada detalhe da criação, a presença do pecado se faz. Da corrupção, da mancha que o pecado traz. Então, aí a gente percebe o peso do qual todos nós deveríamos sofrer, e que Deus ama imensamente a sua criação e a sua humanidade. Então, se o pecado afetou todas as coisas, o que Deus precisa fazer? Desenvolver o seu plano. Qual é o plano de Deus, meus irmãos? Desde o início da criação, ou melhor, desde lá de Gênesis 3,15, renovar todas as coisas. O que diz Gênesis 3,15? Que da mulher viria o descendente, que pisaria na cabeça da serpente, mas que teria o seu calcanhar mordido pela serpente. Ou seja, ao mesmo tempo que esse descendente vence a serpente, ele também sofre muito, tem um alto custo para ele. E aí então, Deus faz a promessa, a história se dá, continua, e nós vamos ver então que Deus ele chama para si, através de Abraão, um povo. Deus chama um povo para si. Um povo que, se comparava com as outras nações daquele tempo, era insignificante. Um povo pobre, fraco, sem expressão alguma. Não é? A nação que nós conhecemos como a nação de Israel, Deus chama, Deus forma. Para quê? Por que Deus chama esse povo? Para que do meio desse povo, então, Deus suscitasse o descendente que pisaria na cabeça da serpente e que também sofreria. Então a gente vai ver por meio do profeta Isaías, por exemplo, 500 anos antes da vinda do Cristo, quando ele diz: e a virgem ficará grávida e o nome do menino será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, quando nós olhamos para a história da vinda desse menino, nós olhamos não somente para a história dele, mas nós olhamos para a história do cosmos, da criação. Nós olhamos para a história de toda a humanidade que Deus vem desenvolvendo ali, o seu plano de resgatar, de salvar, de redimir, sim, para si um povo, mas não somente um povo, também toda a criação. Lembra Romanos 8 que nós lemos? Porque toda a criação a um só tempo geme, e ela geme com dores de parto, esperando o dia da revelação dos filhos de Deus. Porque quando Cristo voltar, os filhos de Deus serão revelados e toda a criação será libertada do cativeiro do pecado. Então a criação ela espera ansiosamente por esse dia, quando ela será livre das garras do pecado. E aí então Deus entra na história, na pessoa do Filho, do Cristo Jesus. Deus se faz carne, Ele habita entre nós. Mas não somente isso, Ele vive a nossa semelhança. Ele vive com as nossas fraquezas, Ele sente as nossas dores, Ele sente os nossos medos, Ele é tentado também à nossa semelhança, Ele sente as nossas dificuldades, as nossas limitações. E lá na cruz, como a gente sabe, Ele assume sobre si toda a dívida, todo o pecado, e Ele morre por nós. Mas a morte não detém, o pecado não detém. Ele vence o pecado, Ele vence a morte, Ele vence Satanás. E a prova disso é a ressurreição do Filho de Deus. E não somente isso, mas Ele ressurge. Quando nós falamos de uma ressurreição, nós não estamos falando de uma alma que aparece diante das pessoas, mas nós estamos falando de um homem, 100% Deus, 100% homem. Você podia pegar, você podia tocar, você podia palpar com as suas mãos, porque ali tinha matéria, tinha carne, como o apóstolo João vai dizer lá na sua primeira carta. E isso é muito importante para nós, meus irmãos, porque é a prova de que não é somente nós que estamos sendo salvos, mas em Cristo Jesus nós estamos falando de uma nova criação. Em Cristo Jesus nós estamos falando da renovação de todas as coisas, de todo o universo.
Quantos 1000 anos-luz nós estamos daqui até... Eu ia falar Plutão, mas não é mais Plutão. Qual que é o último planeta hoje? Me salvem. Netuno? Obrigado, Sabrina. Netuno. Se não for, depois vocês falam com a Sabrina, tá? Não é comigo. Quantos anos luz nós estamos distante do último planeta da nossa galáxia? Então, quanto mais outras e outras galáxias que existem em Cristo, tudo isso está sendo feito novo nele, sendo salvo por ele. E agora, então, meus irmãos, após a ressurreição do Cristo, Deus chama também a sua igreja para contar essa história, para anunciar e viver o que Ele fez, o que Ele nos disse para fazer. Então nós, a sua igreja amada, nós devemos viver de tal forma que a gente deixe claro sob qual governo nós estamos submetidos, e que esse governo seja manifestado através de nós. E então, no meio dos povos, no meio das nações, no meio do seu ambiente de trabalho, no meio dos seus familiares, no meio dos seus amigos, no meio do seu jogo de futebol, nos ambientes em que você convive, então você leva consigo os valores, os princípios do reino de Deus que veio através de Cristo Jesus. Para quê? Para que as pessoas vejam Cristo através de você, até que então Cristo venha e estabeleça o reino dele de maneira completa. Meus irmãos, tudo isso porque Lucas coloca a história de Jesus nesse contexto. Não é a história apenas, como eu disse, de um nascimento, mas é a história da humanidade. É a história da humanidade. E Deus está engajado, controlando, sustentando todas as coisas, engajado na história de toda a humanidade. Por isso que o próprio Cristo entra na história. E é muito importante sabermos que a comunidade, para quem Lucas escreve, como eu disse, 60, 70 depois de Cristo, é a primeira geração de cristãos. É para essa geração de cristãos que Lucas está escrevendo o seu evangelho. E nesse período, um governador, ele se torna imperador de todo o Império Romano, e o nome dele era Vespasiano, um dos piores imperadores para os cristãos. Foi ele que destruiu Jerusalém, foi ele que destruiu o templo. Foi Vespasiano, meus irmãos, quem construiu o Coliseu. Lembra do Coliseu? O Coliseu onde aconteciam os principais eventos de entretenimento, para entreter. Vocês já ouviram falar da política do pão e circo? Não é? Ao mesmo tempo que Roma explorava as nações que estavam subjugadas por ela, cobrando altos e altos impostos, também dava circo, dava entretenimento. E o Coliseu foi uma fonte desse entretenimento. E lá no Coliseu acontecia um dos principais espetáculos, onde uma multidão de milhares e milhares de pessoas ensandecidas iam lá, o casal, e levava os seus filhos, seus filhinhos, para ver cristãos sendo devorados por leões, para ver cristãos sendo levantados em suas cruzes, sendo crucificados e sendo posto a vergonha para o mundo, em humilhação para o mundo, também como tochas incendiárias. E no Coliseu tudo isso acontecia. Então, quando Lucas escreve o seu evangelho, meus irmãos, é para essa comunidade de cristãos que ele escreve dentro desse contexto. E a grande pergunta é: qual a intenção de Lucas ao escrever a história do nascimento de Jesus para uma comunidade que sofria, que era perseguida, que duramente sofria uma opressão do Império Romano? E eu acredito que com esse texto, nessa noite, a gente poderia tirar muito mais lições, muito mais. Mas, para ficar nos 3 pontinhos tradicionais, a gente pode aprender 3 coisas. Primeiro, Jesus sendo a luz do cuidado de Deus, mesmo em contextos assim, ele pode gerar em nós alegria.
Jesus, sendo a luz do cuidado de Deus, meus irmãos, mesmo em contextos assim, ele deve dissipar o medo de nós. E Jesus, como cuidado de Deus, deve gerar em nós humildade. Então olha lá, a luz do cuidado que gera alegria. Olha o verso 28 agora. E aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Eu não sei como se encontra na sua tradução, mas talvez a palavra, ao invés de ali de salve, agraciada, ou de saudações, agraciada, talvez esteja alegre-se, agraciada. O Senhor está com você. Porque é exatamente isso que o anjo Gabriel quis falar a Maria. Alegre-se, você precisa se alegrar. O Senhor poderoso, o Senhor criador de todo o universo, o Senhor engajado na história de toda a humanidade, em redimir toda a humanidade, o Senhor está com você, então se alegre. Porque olha só, meus irmãos, a gente está falando daquele contextozinho agora. Galileia, lugar insignificante, Nazaré, 400, 500 habitantes. O que você vai fazer em Nazaré? Não tem nada para você fazer lá, não tem emprego, não tem onde você passar as férias, não tem o que fazer em Nazaré, né? Uma menina com seus 13, 15, 16 anos, mulher no primeiro século, não tinha voz naquela época, e Deus envia o anjo exatamente para ela, em Nazaré da Galileia. Ou seja, o anjo aparece para Maria e fala o quê? Alegre-se, agraciada, Deus está te vendo. Alegre-se, agraciada, Deus tem ouvido as suas orações, Deus está atento aos seus medos, Deus está te cuidando, o Senhor está com você. E olha o verso 29, a reação de Maria. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, olha só, perturbou-se muito e pôs-se a pensar, raciocinar, refletir no que poderia significar esta saudação. Às vezes a gente tem, até por causa dos teatros de natais, né, aquela visão de que Maria viu o anjo e ela logo se rende. Não, que se faça em mim a sua vontade, está aqui a serva do Senhor, imediatamente. Mas o que o texto fala para a gente, irmãos? Maria, ela se pôs a pensar, ela refletiu, ela fez as contas. Ou seja, isso mostra para a gente, meus irmãos, que a fé cristã não é aquela fé que é um salto no desconhecido. A fé cristã não tem a ver com um salto no escuro. A fé cristã é uma fé que pensa, que calcula. O próprio Cristo disse: ninguém começa uma obra sem primeiro fazer os cálculos de tudo aquilo que vai precisar. Nós precisamos calcular o que tudo isso vai nos custar. E o termo usado aqui, que Maria ficou pensando nessa saudação, é exatamente um termo emprestado da área da contabilidade. Olha só, Maria contabilizou o que poderia significar essa saudação. Um anjo da parte do Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, vim falar com uma menina, uma moça, na cidade de Nazaré, da Galileia. Eu acho que isso não pode ser coisa boa, né? Eu acho que isso não pode ser uma coisa tão boa assim. Então Maria raciocina, reflete. E se você, meu irmão, minha irmã, tem problema com essa fé de que as pessoas acreditam em tudo, sem filtro algum, sem raciocínio algum, Maria é essa também. Maria tem problema com isso, porque ela está ali refletindo, ela está contabilizando acerca daquilo que está acontecendo com ela. Mas isso não significa incredulidade. Isso significa sim que nós devemos ter fé, pensar e desenvolver essa fé no nosso cotidiano, dentro do contexto em que nós estamos vivendo. Então, o que é essa saudação alegre-se, agraciada, deve significar para nós? Porque olha só, quando a gente olha para o povo do primeiro século, para o público-alvo aqui,
de Lucas. Como que aquele povo poderia se alegrar diante de tanta perseguição? Como que aquele povo poderia se alegrar ao ler essa história, se alegrar junto com Maria, ao ver os seus irmãos de fé sendo comidos por leões dentro do Coliseu, ao ver os seus irmãos de fé sendo hasteados como tocha para iluminar a cidade? Como que eles poderiam se alegrar diante daquele contexto em que eles estavam vivendo? E como que nós, meus irmãos, podemos nos alegrar diante dos desafios que nós estamos vivendo? Porque, é verdade, o século I já ficou para trás, não é? E há muito tempo. Então, como que nós hoje podemos nos alegrar no nosso cotidiano, diante de uma fé que lida com o nosso contexto? Porque, reflita, e você sabe disso, como eu sei, no nosso dia a dia nós temos inúmeras estrelas, não é só a estrela do Natal, nós temos inúmeras estrelas que tentam ofuscar a estrela principal, ou a luz principal, onde o nosso coração precisa estar verdadeiramente ali, arraigado, para que essa alegria jamais se dissipe do nosso coração. Então, irmãos, essas estrelas, elas são concorrentes, tentando dissipar a verdadeira alegria que deve se encontrar no nosso interior. Então, diante desse alegre-se, a grande pergunta, ou uma das grandes perguntas para a gente essa noite é: onde está a sua alegria hoje? Na sua realidade de hoje, no contexto que você vive hoje, nos desafios que você vive hoje. O que se você perdesse hoje, agora talvez, a sua alegria iria junto? Quando a gente olha para Maria, por exemplo, o que ela tem? No contexto do primeiro século, ela já não tem nada, né? Mas e nós aqui no contexto do século 21? A gente tem muitas coisas, na verdade. As pessoas do século 21, meus irmãos, fazem muito mais planos do que as pessoas do século I faziam. Quais eram os planos de Maria? Se casar com José, ter a sua casinha, ter os seus filhos e passar bons valores e princípios para eles. Ok, ótimo. E sobreviver, né? Era uma das grandes metas do século 21. Hoje nós não pensamos apenas assim. Nós colocamos muitos e muitos mais planos além disso. Então, perceba, a gente se acostumou com a história do Evangelho. A gente se acostumou. Então, nós precisamos, diante dos nossos desafios, diante dos nossos planos, sonhos, que muitos deles vão ser frustrados, e eu não estou sendo altamente pessimista, há uma realidade da vida, né? Muitos deles vão ser frustrados, muito daquilo que a gente planeja não vai acontecer, ou alguém que nunca passou por isso. Todos nós, independente da idade, né? Então, diante disso, a gente se acostuma com a história do Evangelho, e a gente precisa ter um alerta na nossa mente. Por quê? Para que essas falsas estrelas, com essas falsas luzes, não sejam distrações, não sejam ilusões que venham a dissipar a luz de Cristo do nosso coração. Como a gente já viu, o pecado afetou toda a boa criação de Deus, o ser humano, a natureza, o comércio, a economia, a educação, e Deus entra na história para lidar com tudo isso, meus irmãos. Além disso, esse Deus que entra na história é o Deus Emanuel, é o Deus conosco. Então, independente de quantos sonhos e projetos já se realizaram na sua vida, a gente precisa ter na nossa mente despertada a convicção de que o Deus que entrou na história é o Deus Emanuel, é o Deus conosco. O que isso quer dizer? Que nós habitamos em um planeta que já tem ali os seus 8 bilhões de pessoas. Já deu isso? Acho que já deu, né? Se não deu, já está quase lá. 8 bilhões de pessoas. E Deus sabe o nome de todas elas.
principalmente, Deus conhece aqueles que lhe pertencem. Então, se você é filho de Deus através de Cristo Jesus, o Deus Emanuel é com você. E a sua mente precisa ser despertada por isso, que independente da circunstância em que você esteja vivendo, o Deus Emanuel é contigo, o cuidado do Senhor é contigo. Então, assim como o anjo aparece para uma menina no primeiro século, que não tem nada, e diz, alegre-se agraciada, é porque ela tinha que se alegrar na presença daquele que a tudo possui, e aquele que tudo possui, cuida também de quem? Das nossas vidas. Então, o Deus Emanuel nos chama para a gente se alegrar, meus irmãos, no nosso contexto de hoje. Então nós precisamos voltar a nos alegrar, pelo fato de que Deus está conosco. Por que isso é importante? Porque a gente está confiando demais nos nossos bens materiais. A gente está confiando demais em ter ou não ter dinheiro. A gente está confiando demais nas nossas habilidades. A gente está confiando demais nos nossos recursos. A gente está confiando demais nas coisas materiais e de menos naquilo que tem valor eterno. De menos em um Deus que é todo cuidado para com os seus filhos. Por isso que a mensagem do Evangelho não é simplesmente a mensagem de um dia de um menino que veio, viveu e morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, mas é a mensagem de um Deus que se importa com a gente, de um Deus que é o Deus conosco e que quer restaurar em nós a alegria da salvação, por saber que Ele cuida da gente. Por isso, irmãos, alegrem-se, alegre-se. Se você foi alcançado com a salvação, você tem motivos de sobra para se alegrar, porque Deus está fazendo novas todas as coisas em Cristo Jesus. E Jesus, sendo a luz do cuidado de Deus, Ele não vai gerar apenas a verdadeira alegria, mas Ele também vai dissipar os nossos medos. Olha o verso 30 e 31. Maria estava ali então refletindo acerca de tudo aquilo que o anjo disse, né? Pensando. Então o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Não tenha medo, Maria. Você não está casada ainda, mas Maria, não tenha medo, porque você vai ficar grávida. E se Maria estava raciocinando, talvez ela raciocinou muito mais agora. Como assim? A gente vê nos versos ali, eu ficar grávida, nem marido eu tenho, nem relações eu tenho com ele ainda, como que eu vou ficar grávida? Porque o noivado naquele tempo, meus irmãos, era um contrato de casamento. Não podia ser dissolvido. Se Maria dissolvesse ou se relacionasse com algum outro homem e aparecesse de repente grávida, ela seria para todo sempre rotulada como adúltera e nunca mais ela se casaria. Então certamente Maria estava pensando que quando ela fosse conversar com José, ela teria apenas duas opções. Ou José iria olhar para ela e falar: Maria, que conversinha é essa? Você, grávida de Deus? Maria, fala a verdade, cá entre nós, né? Fala a verdade, seja sincero para mim. E aí então ela seria abandonada por José, Jesus nasceria e seria um filho bastardo. Ou uma segunda opção, José poderia aceitar ela, mas aí talvez depois do casamento o pessoal ia olhar: tantos anos de casamento, José e Maria, Jesus, tantos anos. E, Jesus é mais velho que o casamento de José e Maria? Como assim? José, Maria, vocês anteciparam as coisas, né? E aí, em uma cultura em que a honra é tão valiosa, eles tinham o risco de ser afastado do convívio dos familiares, dos amigos,
né? E serem excluídos da sociedade. Então, irmãos, o que o anjo está dizendo é: Maria, não tenha medo do que as pessoas vão pensar a seu respeito. Maria, não tenha medo da forma como a sociedade vai lidar com você. Porque olha, Maria, você vai pôr o nome desse menino de Jesus, que significa Deus, o Senhor salva. Essa é a resposta do anjo para Maria. Tá, mas o nome Jesus era muito comum naquela época, né? Era como João hoje, como alguns outros nomes comuns. Mas o que não era comum era um anjo enviado da parte de Deus aparecer para uma moça da Galileia, na cidade de Nazaré, e dizer que o filho que seria gerado nela seria filho do Altíssimo, seria filho de Deus, e o nome dele seria então Jesus, o Deus que salva. Então, não tenha medo, Maria, porque a sua vida, a sua reputação, o seu futuro está nas mãos de Deus. Não tenha medo, porque através de você, Deus está trazendo o descendente que vai redimir a história de toda a humanidade, e que a partir dele todas as coisas vão ser feitas novamente. E aí nós temos o verso 32 e 33, que diz assim: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então olha só, Jesus é o Filho de Deus. Então Maria está dando à luz o Filho de Deus. Portanto, Deus cuidará dela. Deus não deixará que nada aconteça com ela. E o anjo coloca aqui, irmãos, termos de governo. Porque quem que é esse que está nascendo de Maria? De fato é o descendente de Davi. Não por parte de Maria, mas por parte de José. E Jesus é aquele que terá o reino que jamais terá fim. Porque Jesus não é meramente um homem, ele é 100% homem, 100% Deus, Filho do Altíssimo, não é? Mas ele é esse Deus encarnado, que era a palavra, se tornou carne, habitou entre nós, em que então, sem pecado, como aquele que nunca falhou, seja em pensamentos, em atos, palavras, motivações, ele assumiu sobre si os nossos pecados, a morte então não teve poder sobre ele, ele venceu a morte, e por isso Deus, o Pai, lhe dá um reino que jamais terá fim. Agora, você já pensou sobre isso? Que o Deus Todo-Poderoso, Criador de todo o universo, ele habita entre nós, se faz carne, entra na história para salvar o seu povo, do qual você faz parte. Você já pensou que você estava na mente de Deus quando ele envia o seu filho para morrer pelos nossos pecados? Olha só, aquele que tem todo o poder, toda a glória, toda a riqueza, ele se torna um bebê que precisa chorar para que a sua mãe identifique que ele tem fome e para que assim ele continue vivendo. O Todo-Poderoso decidiu assumir as nossas limitações, irmãos, a nossa fraqueza, a nossa pobreza, por amor a nós, o seu povo, ir até as últimas consequências, para a glória de Deus, sim, mas também por amor a mim e a você. Então, se você diz assim, ou quando alguém diz assim, puxa vida, eu tenho medo da minha realidade, eu tenho medo da minha família, porque eu já fui rejeitado pela minha família, eu tenho medo desse mundo, porque eu já fui muito rejeitado também pelas pessoas desse mundo. Os meus relacionamentos aqui também não são legais. Então lembre-se, Jesus, ele foi rejeitado por sua família. Jesus, ele foi rejeitado pelo mundo.
Jesus, ele foi rejeitado pelos seus amigos mais íntimos na hora em que ele mais precisava. E quando a gente olha para o nascimento de Jesus, meus irmãos, quais são os recursos materiais e financeiros que a família de Jesus tinha? Nenhum. O que Jesus fez foi decidir experimentar as dores de um mundo que deliberadamente escolheu viver independente do seu Criador. Ele escolheu viver e passar as dores de um mundo que disse não para a dependência com Deus, o seu Criador, e quis ser igual a Deus, vivendo em total autonomia, sendo deuses da sua própria vida. Jesus, então, por causa desse mundo, ele foi oprimido, perseguido, punido, tentado. Jesus passou por todas essas coisas à nossa semelhança. Por isso, não tenha medo, porque Ele salvará um mundo. Prova disso é que Ele já ressuscitou. Mesmo sendo Deus, Ele se fez fraco, para que em fraqueza, na sua carne, Ele vencesse a morte por amor de nós. Certamente, irmãos, vocês conhecem histórias de pessoas que têm medo. Talvez você seja alguém que tem uma história entrelaçada com o medo, ou carregada pelo medo. Talvez não hoje, mas já foi um dia. Ou talvez hoje você vive com medo sempre ali na sua dianteira, passando talvez dificuldades que você não gostaria. Mas aí, essas pessoas que viveram com medo na sua história, elas também têm os seus bons testemunhos, testemunho de perseverança, porque encontraram em Deus e na salvação a alegria suficiente para continuar perseverando. A alegria que renova, a alegria que satisfaz, independente das nossas circunstâncias. E esses testemunhos nos fortalecem. E onde estão essas pessoas? Essas pessoas estão aqui, irmãos, no nosso meio, não é? Se nós estamos fracos, com medo, nós temos uns aos outros, medrosos. Temos uns aos outros, medrosos. Mas que em Deus, através de Cristo Jesus, nós somos fortes, porque Ele nos fortalece nessa alegria, nesse cuidado. Porque o reino de Deus, meus irmãos, é manifestado através de pessoas. O reino de Deus é manifestado através de relacionamentos. Um reino de justiça, de paz, de amor, onde o reino vai sendo, onde o medo, aliás, vai sendo dissipado à medida em que nós vivemos uns com os outros, olhamos para o testemunho um dos outros e vamos sendo também reanimados e fortalecidos pelas nossas histórias. Então a gente consegue viver isso quando nós também aprendemos a confiar no governo e no cuidado de Deus para com a nossa história. Então, quais são os medos que você tem? Quais são os medos? E diante desses medos que você tem, aonde o seu coração está ancorado? E por último, se a luz do cuidado de Deus deve gerar alegria, deve dissipar o medo, também gera em nós humildade. Porque olha só como que Maria responde no verso 38. Depois do anjo conversar com ela, falar aquilo que aconteceria com ela, né? Falar quem seria esse menino, falar da sua parente Isabel também, que na velhice, né, já sem esperança de ter um descendente dela, veio João Batista, primo de Jesus. E aí então, diante de tudo isso, no verso 38, Maria diz: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Maria refletiu, Maria calculou, contabilizou, e aí então ela dá uma resposta.
E a resposta que nós encontramos de Maria aqui é uma resposta em serviço humilde. E ela está dizendo: então, se for necessário ser rejeitada, se for necessário ser negada pela minha família, se for necessário ser jogada aos escanteios nos meus relacionamentos pessoais, se for necessário ser rotulada pela sociedade, que assim seja, que aconteça o que tiver que acontecer, eu sou serva do Senhor. Porque, irmãos, olha só, Maria está diante de um anjo enviado pelo Criador dos céus e da terra, e se Deus aparece diante dela, falando com ela agora através de um anjo, Maria pensa, raciocina e ela chega à seguinte conclusão: Deus olhou para uma jovenzinha na cidade de Nazaré. Se Deus olhou para mim, se Deus me viu, se o cuidado, se a alegria dele está sobre a minha vida, então eu preciso encontrar qual é o meu lugar na história desse Deus Criador. Isso é importante para a gente entender, meus irmãos, que a fé cristã, ela não é uma fé de barganha. O que é uma fé de barganha? Se Deus fizer isso para mim, então eu vou fazer isso para Ele, né? Não, ou eu vou fazer isso para Deus para que Ele faça isso para mim, então. Não, a fé cristã é uma fé de entrega até as últimas consequências, porque não tem como eu estar diante do Deus Criador que está me salvando, do Deus Criador que está entrando na história por amor a mim, que conhece o meu nome, que está comigo, que está sustentando todas as coisas, levando a um desfecho final de redenção. Não tem como eu estar diante de um Deus assim e ainda estar apático. Então, assim, Lucas quer promover, irmãos, nessa comunidade de discípulos, o seguinte: gente, o momento histórico que vocês estão vivendo realmente não é fácil. Os desafios que o mundo, os desafios que a realidade colocam para nós realmente não são fáceis, são pesados muitas vezes. Mas o exercício do nosso papel é ser como Maria e dizer: sou teu servo, sou tua serva, Senhor, que aconteça comigo aquilo que o Senhor quiser. É em meio à dificuldade, que seja. É em meio à perseguição, é em meio à opressão, vamos lá, não é? Eu vou viver como um discípulo de Cristo Jesus em meio ao contexto histórico em que eu estou vivendo, porque é Ele que está salvando a história da humanidade, e eu faço parte de uma comunidade que Deus chamou para viver para a sua glória, para manifestar o seu governo. E Lucas está mostrando para essa comunidade de cristãos aqui no primeiro século que estão sofrendo, e se for por meio do sofrimento, que seja, vamos lá. Então, irmãos, a questão não é ser altamente pessimista, como se tudo tivesse ruim, então que tudo acabe logo, né, de uma feita só, e nem ser altamente otimista. Vamos festejar, vamos comer, vamos beber e dançar, porque amanhã a vida pode acabar. Não. A questão é, independente da realidade que a gente viva, independente do contexto que nos cerca, como discípulos de Cristo Jesus, a grande questão é sermos fiéis. Sermos fiéis. A mensagem do Natal é muito sobre isso, de um Deus que é fiel a todas as suas promessas, que sendo fiel às suas promessas enviou o seu Filho, para chamar uma comunidade de discípulos para serem fiéis em todos os contextos em que eles estão envolvidos. Então, qual é a sua realidade desse final de ano? Qual é a sua expectativa? Quando você olha para o Natal, comer, beber, festejar, amém, não tem nada de errado com isso, que assim seja. Mas que acima de tudo isso, independente daquilo que nós vamos viver ou não, das coisas que nos cercam agora e que poderão nos cercar amanhã, independente de tudo isso, meus irmãos, a história do Natal fala de um Deus que nos cuida, para que nós sejamos fiéis onde nós estivermos, levando a história
de Cristo, que dissipa o medo, que traz a alegria da salvação, levando a história de um Deus que se fez carne, que habitou entre nós para trazer salvação à humanidade, e que essa salvação também nos ensina a viver em humildade, porque nós somos submissos ao governo desse Deus em nossas vidas. Então, concluindo, o Natal nos traz essas reflexões. Onde você tem colocado a sua alegria? Onde você tem posto a sua esperança? Coloque a sua esperança, meu irmão, minha irmã, somente naquilo que é eterno, que é celestial. Porque onde está a sua alegria, onde está o seu coração, aliás, revela onde está a sua alegria. Segundo, diante do momento em que você tem vivido, você tem confiado inteiramente o governo da sua vida a Cristo Jesus. Você tem entregue, confiado inteiramente o governo de Cristo Jesus para a sua família, para o seu trabalho, no seu dia a dia, no seu cotidiano. E por último, então, entregue-se completamente a Cristo Jesus e experimente o cuidado dele em sua vida. Mas lembre-se, a fé cristã não é uma fé sem reflexão, é uma fé que a gente conjuga no dia a dia, de maneira prática, vendo o cuidado de Deus. Então, se de fato o Deus Criador te salvou, o Deus Criador tem chamado você, se o Deus Criador colocou você dentro de uma comunidade de discípulos dele, renda-se a Cristo Jesus, veja o cuidado do Senhor sobre a sua vida e seja uma testemunha fiel desse Deus Criador, Salvador e Redentor de todas as coisas. Amém? Amém. Você pode se colocar.